Feições de relevo de geografia, da geografia física do Brasil, tá? Essa aula, ela é do tema 3, é o terceiro assunto do tema 3, que tem esse nome, Feições de Relevo Brasileiras, e ela é totalmente 100% baseada no livro Geografia do Brasil de Jurandir Rossi, tá? Especificamente um mapa específico de feições de relevo. É nesse mapa que a gente vai estar baseando a nossa aula, tá? Nessa aula, a gente vai tratar quatro tópicos principais, que é peculiaridades desses relevos, posições no território brasileiro, as formas que eles assumem e os processos geradores desse relevo, tá? Erosão, sedimentação, tectonismo e entre outros processos da geografia física que a gente tem. Bem, vamos começar falando sobre as unidades de relevo brasileiras. E essas unidades, elas possuem três características distintas. A primeira, que é um soerguimento da plataforma sul-americana durante o Cenozoico. O Cenozoico é a última era, tá? Na verdade não é era, mas é o éon. É o último éon do tempo geológico que a gente tem aqui no Brasil. Seno é novo, é recente. E zoico é vida. Então é vida nova, vida recente. Toda a vida recente, toda a vida nova que a gente tem aqui no território brasileiro, e falando em um tempo, né, uma dimensão temporal muito grande, tá? Mais de 10 milhões de anos. Então é muito tempo na escala de vida humana, só que na escala de vida geológica é pouco tempo. Por isso que é vida nova. Esse soerguimento da placa sul-americana durante o Cenozoico, o que foi que aconteceu? A gente tinha uma placa que ela era reta, por assim dizer, tá? Não era totalmente reta, mas digamos que ela era reta, e durante um processo tectônico, no início do Cenozoico, essa placa tectônica da placa sul-americana, ela soerguiu. O que é soerguimento? É o processo em que a crosta terrestre ou ela vai soerguer, ela vai para cima, ou ela vai deprimir, ela vai para baixo. Isso é soerguimento. É esse movimento vertical para cima, que é positivo, ou para baixo, que é negativo. Nesse caso, o erguimento seria um movimento para cima, que é um movimento positivo. Esse movimento da placa sul-americana, que ela foi para cima, que ela estava reta, ela foi se enrugando, tá? Ela foi se deformando, ficando para cima. Então, esse enrugamento feito por esse soerguimento gerou a cadeia montanhosa dos Andes, que a gente tem na parte ocidental da placa sul-americana, e também na parte ocidental do Brasil. Então, esse soerguimento fez gerar algumas feições de relevo do território brasileiro muito relacionadas com a sedimentação, com a geração de planícies, tá? Então, o soerguimento é um processo que fez gerar algumas feições de relevo aqui no Brasil. E isso, Jurandir Rossi, no livro dele, faz destaque. A erosão. A erosão aqui no Brasil ela é forte e extensivamente atuante. E ela também fez gerar muitas feições de relevo. Por quê, professor? Porque no tempo geológico brasileiro, o Brasil, o território brasileiro, ele está localizado no centro da placa sul-americana, dessa plataforma. E por isso, aqui no Brasil, a gente não tem muitas ocorrências de tectonismo. E a maioria das ocorrências de tectonismo estão na área ocidental do território brasileiro, na parte ocidental do estado do Amazonas, na parte ocidental do estado do Acre, do Mato Grosso do Sul, lá do sul do país. Mas esses eventos de tectonismo, eles não são tão intensos, não são tão atuantes, eles não são muito deformantes do território brasileiro. E por isso, por essa falta de tectonismo intenso, fez com que a erosão, o que é a erosão? É o desgaste das feições do território brasileiro. É o seu desgaste. Se essa feição ela não tem como, com o passar do tempo, ela não tem como se construir, se fazer, então ela vai se desgastar. E a erosão é o processo que vai resultar nesse desgaste, nessa deformação dessas feições de relevo. Por isso que, no tempo geológico aqui do território brasileiro, a erosão muito forte e extensivamente atuante. O que isso significa? Que ela atuou em todo o território brasileiro, em todas as regiões do Brasil. Por exemplo, a erosão na região norte do Brasil fez gerar muitos sedimentos que resultaram na formação de planícies de inundação, como a planície de inundação amazônica. No sul do Brasil, a erosão fez resultar o desgaste das plataformas do sudeste brasileiro e do sul do Brasil, gerando serras, gerando escarpas, gerando relevos montanhosos e escarpados no sul e no sudeste do Brasil, principalmente. Então, por isso, a erosão é um processo muito importante para a formação de feições de relevo aqui no Brasil.
E temos soerguimento com formação de depressões periféricas. Esse soerguimento seria, na verdade, um processo específico aqui do território brasileiro que Jurandir Rossi fala. Só que não carece vocês saberem dele, tá? Não se preocupem com isso, porque isso já é um conteúdo mais específico para a geografia propriamente dita. O importante é vocês saberem que esse soerguimento específico aqui do Brasil gerou depressões periféricas. E essas depressões periféricas são algumas unidades que estão atreladas entre planícies e entre planaltos aqui no Brasil. Entre a planície e o planalto nós temos as depressões, tá? Então, esses são processos muito importantes que Jurandir Rossi destaca no livro dele, que é necessário a gente saber que resultaram nas feições de relevo aqui do território brasileiro. Bem, e sobre essas feições de relevo, a gente tem esse mapa que ele deu para a gente. Vocês podem ver que esse mapa aqui é de difícil leitura, tá? Eu sei que ele é difícil. Por que é difícil? Porque é muita informação condensada em uma única imagem e essa imagem ela não é fácil de ler, ela é muito diferente, as feições, as unidades de cada uma delas é muito diferente uma da outra. Tem esses números aqui que é difícil de localizar, então uma imagem muito difícil de interpretar, de ler, de analisar. E ainda tem essa legenda que ele coloca aqui, que tá? Esse aqui é um mapa adaptado, não está assim no livro, mas eu adaptei aqui para vocês. Vocês podem ver que de feições de relevo brasileiras, a gente tem 28 feições de relevo. Professor, é necessário decorar o nome de cada uma delas? Se você conseguir, beleza. Agora, eu recomendo que você não decore o nome. O que eu aconselho? Se cair essa imagem na prova de vocês, nas FESEX desse ano de 2025, o que você tem que fazer? Tentar identificar se essa unidade que está representada por um número, porque vai ter que vir representada por um número, se essa unidade é planície, planalto e depressão. Se for uma dessas três unidades de feições de relevo brasileiras, vocês só vão ter que localizar a localização delas, tá? E especificar a localização dessa feição. Por exemplo, se está no norte, na região amazônica, se está no centro-oeste, se está no sudeste, se está no sul, se está no nordeste, no meio norte brasileiro. Então, você já tem que ter essa noção de localização do território brasileiro, tá? Norte, sul, centro-oeste, nordeste, sudeste, meio norte. Então, não tentem decorar o nome. Eu posso afirmar com 100% de certeza, vai cair esse nome aqui para vocês se esse mapa aparecer, vai cair. Mas eu não aconselho vocês decorarem o nome de cada uma. Vão pelo se é depressão, planalto ou planície e a localização dela. Vai ser mais fácil vocês localizarem, tá? Então, pensando na análise desse mapa do livro Geografia do Brasil de Jurandir Rossi, eu preparei essa aula e preparei de modo que seja mais simples possível e mais fácil para assimilar essas informações. Primeiro, existem conjuntos dessas feições, como eu falei, existem depressões, planícies e planaltos. São 28. Você não vai decorar esses 28 nomes, você não vai decorar o nome delas é a nomenclatura, a numeração. O que você vai fazer? Você tem que saber que existem três conjuntos, porque são três feições, planaltos, planícies e depressões. De 1 a 11 são todos planaltos. De 12 a 22 são todos depressões. E a partir de 23, tá? De 23 a 28, a partir de 23 é tudo planície. Então, decore. Isso eu garanto para vocês, tá? Isso vocês têm que saber. Decorem, memorizem, por osmose, memorizem essa informação. 1 a 11 é tudo planalto. 12 a 22 é tudo depressão. 23 a 28, acima de 23, é tudo planície. Não importa o nome. Se você saber disso daqui, você já vai chegar a 60% da resposta correta da questão, tá? 1 a 11, repito, planalto. 12 a 22, depressão. 23 a 28, planície. Saiba disso. E, falando sobre isso, vamos destacar cada uma dessas três feições, iniciando pela planície, tá? Que é a partir de 23 a 28. Eu peguei aquele mapa que vocês estão vendo aqui, ó, esse mapa aqui do livro, eu editei ele, fiz uma edição e concluí essa outra imagem aqui para vocês, destacando apenas as feições de planície. Você pode ver que a feição de planície ela é mais litorânea, tá? No território brasileiro, acompanhando o litoral brasileiro, e uma parte aqui do interior do Brasil que acompanha os grandes rios brasileiros e o planalto do Pantanal, aqui no centro-oeste brasileiro. Então, assim você já dá para identificar que as planícies do território brasileiro elas estão localizadas... Opa! Cadê? Elas estão localizadas
no litoral brasileiro, elas estão localizadas no interior do Brasil, acompanhando os grandes rios, Rio Amazonas, Rio Tocantins e a planície do Pantanal, tá? Então, aqui você já sabe a localização das planícies e a numeração delas, que é a partir de 23 a 28, saiba disso. Essas planícies são áreas essencialmente planas, por isso que é planície, é plano, geradas por deposição de sedimentos recentes. Sedimentos recentes são sedimentos do Cenozoico, principalmente, e desse eon do Cenozoico, principalmente da era do Quaternário e Terciário. Pode cair esses termos para vocês, é importante você anotar, tá? Quaternário e terciário, sedimentos do quaternário, sedimentos do terciário que estão aglutinados, agregados dentro da era do Cenozoico. Saiba disso, sedimentos recentes do quaternário e do terciário. Esses sedimentos são de origem diversa, podem ser de origem marinha, aqui do litoral, pode ser de origem lacustre ou fluvial. Professor, o que é lacustre? É relacionado a lagos, tá? Sedimento lacustre é sedimento de lagos. E a planície do Pantanal é, em sua maioria, um grande lago. Então, é um sedimento lacustre e fluvial relacionado aos rios, principalmente aqui o rio Amazonas, que, como vocês estão vendo, que ele é muito extenso. Em relação à unidade das depressões, vocês podem ver que elas já são muito mais extensas e maiores se comparadas às das planícies. As depressões elas são muito mais extensas e vocês podem ver, elas são, repito a numeração, de 12 a 22. Sempre as feições de 12 a 22 são depressões. Então, vocês já tem que decorar isso, tá? E vocês, uma sacada para decorar aonde estão as depressões. As depressões elas vão se localizar principalmente entre uma planície e um planalto. Sempre quando estiver perguntando depressão, já localiza uma planície e um planalto. Se tiver alguma coisa entre a planície e o planalto, é a depressão. Saiba disso, tá? Depressões elas vão ocorrer em todo o território brasileiro, de norte do Brasil, aqui da depressão norte amazônica, a depressão sul amazônica e a depressão da Amazônia Ocidental, e também no sul do Brasil e na parte nordestina, que nós temos aqui a depressão sertaneja, que é uma grande depressão, uma extensa depressão, como você pode ver aqui. Essas daqui são as principais que você tem que saber, tá? Depressão sertaneja, depressão norte amazônica, sul amazônica e depressão da Amazônia Ocidental. Mas existem outras também no território brasileiro. À exceção da depressão amazônica, todas as outras depressões do território brasileiro foram criadas por intenso processo erosivo, saiba, lembre da erosão, por climas secos e úmidos na borda das bacias sedimentares. Ou seja, as depressões elas são resultantes, em sua maioria no território brasileiro, de mudanças climáticas, de um clima seco, ora um clima úmido, ora um clima seco, ora um clima úmido. Então, essa mudança e a erosão que se fez nesses climas fez gerar essas depressões. E elas são resultado desses processos erosivos intensos, exceto a depressão da Amazônia Ocidental. Por quê, professor? Porque ela está relacionada, como o Jurandir Rossi fala no livro dele, a uma epirogênese específica do território brasileiro que teve relação direta com o soerguimento da cadeia montanhosa dos Andes. E isso fez gerar uma depressão específica aqui no território brasileiro, que é uma depressão mais recente do que todas as outras depressões aqui brasileiras. A depressão da Amazônia Ocidental é mais recente, por causa dessa origem dela mais específica, mais diferenciada. E isso o Jurandir Rossi destaca no livro dele. E, volto a repetir, à exceção da depressão amazônica, todas as outras depressões do território brasileiro foram geradas por intenso processo erosivo, resultante de climas alternados, que são climas secos e úmidos, nas bordas das bacias sedimentares. Você tem a planície, você tem a depressão e você tem o planalto. Por isso que as depressões estão nas bordas das bacias, tá? E sobre essa característica de planície, depressão e planalto. Você tem que saber diferenciar a altimetria, porque no livro tem isso. E se cair alguma questão, não perguntando qual altimetria, mas na informação das alternativas, se tiver essa informação e ela estiver errada, você tem que saber qual é que está errada, tá? O Jurandir Rossi fala que as planícies elas são sempre inferiores a 100 metros, enquanto que as depressões são de 101 a 700 metros e os planaltos são sempre acima de 700. Se você ler o livro, você vai verificar que ele vai colocar alguns planaltos acima de 600 metros, tá? Só que são raras exceções que ele coloca isso. E tanto que ele destaca no livro que algumas depressões podem chegar a 700 metros de altitude.
Então, você tem que saber, planícies são sempre inferiores a 100 metros, depressões são de 101 a 700 metros e os planaltos são sempre acima de 700 metros, tá? Saiba essa altimetria e essa diferença entre elas. Se cair alguma alternativa que está dando essas informações erradas, colocando que é 101 a 700 planaltos, já descarte essa alternativa. Sobre a unidade dos planaltos. Esses planaltos, como eu falei para vocês, são todos da numeração 1 a 11. Todos são planaltos. E esses planaltos eles possuem alto grau de resistência erosiva. Essa resistência erosiva ela está muito relacionada com a característica litológica do relevo, da litologia que se faz presente no embasamento dessas feições. Você tem a feição que está na parte superficial e você tem um embasamento litológico dela, que está abaixo dessa feição. E geralmente essas feições elas são de áreas cratônicas, áreas de cinturões orogênicos antigos, áreas cristalinas que são muito resistentes à erosão, que essa resistência à erosão muito acentuada vai resultar para esses planaltos uma característica de uma resistência à erosão também alta. Por isso, você tem que saber que os planaltos eles possuem alto grau de resistência erosiva, tá? E nesses planaltos vai predominar rochas ígneas ou rochas ígneas intrusivas e a presença de rochas metamórficas. Rochas ígneas, elas são rochas primárias. Rochas ígneas intrusivas ou plutônicas, elas são rochas ígneas ou rochas cristalinas também, que elas se formam dentro do material rochoso. Você vai ter um material rochoso e dentro desse material rochoso vai se formar uma rocha. Ela não vai chegar à superfície, ela vai se formar dentro. Por isso que é intrusiva. Para você saber diferenciar, porque vai ter outro termo, vai ter intrusiva e vai ter efusiva. A intrusiva, você vai destacar esse prefixo aqui, que está dentro, tá? Vai remeter a dentro. Então, a intrusiva está dentro, é uma rocha que se forma dentro dos pacotes rochosos. Enquanto que a rocha ígnea efusiva, o prefixo E é fora, então vai ser uma rocha ígnea que vai se formar fora dos pacotes rochosos, ou seja, na parte superficial dos pacotes rochosos. Isso é uma rocha ígnea ou rocha primária intrusiva, que vai se formar dentro dos pacotes rochosos. E essa característica vai resultar nos planaltos essa grande resistência erosiva, porque como ela vai estar dentro dos pacotes rochosos, a sua cristalização vai ser muito agregada, vai ser muito ligada umas às outras as moléculas, resultando nessa resistência erosiva muito acentuada. E esses planaltos vão estar localizados principalmente na parte sudeste do Brasil e sul do Brasil, principalmente, tá? A maior área deles. Você vai localizar também que alguns desses planaltos estão localizados aqui no sul da Amazônia e também no norte amazônica, que o nome deles, por causa dessa localização, vai ser planaltos residuais norte-amazônicos e planaltos residuais sul-amazônicos. Eles estão inseridos dentro da depressão marginal norte-amazônica e dentro da depressão marginal sul-amazônica. Um destaque que eu quero falar para vocês aqui é sobre esse planalto aqui que vocês estão vendo aqui com a numeração 1, tá? Aqui no leito do rio. Vocês podem confundir isso daqui com uma planície. Eu não quero que vocês confundam isso daqui com planície. Não é planície do rio Amazonas, é planalto da Amazônia Oriental. E por que um planalto? Na apostila do curso está especificando os motivos específicos dessa diferença. Não, na verdade, para resumir tudo para vocês, isso daqui são tabuleiros regionais amazônicos. Esses tabuleiros eles são altimetricamente inferiores aos planaltos, tá? Esses planaltos aqui do sul e do norte da Amazônia, eles são mais altos que esses tabuleiros aqui do centro e próximos ao rio Amazonas. Jurandir Rossi, ele não dá essa diferença no livro dele. Ele fala dos tabuleiros amazônicos, ele só cita, mas ele não fala essa diferença. Porém, existe essa diferença. E eu coloquei na apostila do curso a diferença entre planaltos da Amazônia e tabuleiros regionais da Amazônia Oriental, tá? Ou do Rio Amazonas. É diferente, tabuleiros e planaltos. Jurandir Rossi, ele fala que isso daqui é tabuleiro, mas aglutina dentro dos planaltos. E essa é uma informação que você tem que saber, tá? Tabuleiros que são altimetricamente inferiores aos planaltos, Jurandir Rossi considera como planalto. E por isso eles são considerados planaltos. Por isso, por serem considerados planaltos,
planaltos não são planícies do rio Amazonas, tá? Esse é um destaque que eu quero falar aqui com vocês, que vocês têm que saber. Então, esses planaltos, eles são divididos em alguns grupos que Jurandir Rossi coloca no livro dele. E eu vou falar cada um desses grupos aqui para vocês. O primeiro grupo são dos planaltos em bacias sedimentares. Existem planaltos de rochas cristalinas, principalmente ígneas, intrusivas e metamórficas. Rochas metamórficas, elas são rochas que se fazem pela pressão, pela fusão por pressão e elevada temperatura entre diferentes rochas, tá? Gerando uma rocha metamórfica, que ela é por isso chamada de rocha secundária. Então, esses planaltos que são formados por rochas ígneas, intrusivas e metamórficas, eles vão estar presentes em uma primeira unidade em bacias sedimentares. Então, você tem que saber que existem esses planaltos nessas bacias sedimentares. Eles são quase inteiramente circundados por depressões periféricas, e são nesses planaltos dessas bacias sedimentares que vai ter aquela divisão: planície, depressão e planalto. São nesses planaltos de bacias sedimentares que eles vão ser circundados por depressões periféricas. Eles vão fazer zonas de contato com depressões e nessas zonas de contato vai ocorrer os relevos escarpados chamados de cuestas. Professor, o que é uma cuesta? Eu não quero que vocês se atenham à forma de cuesta, tá? Porque não vai aparecer essa forma para vocês. Ela vai ter essa forma aqui, ó. Ela vai ser um C, vai ter um tabuleiro aqui em cima e outro daqui. Ela vai ser meio pontiaguda aqui nessa parte lateral dela. Isso aqui é uma forma básica de uma cuesta, tá? O que eu quero que vocês saibam é apenas esse termo, cuesta, porque ele pode aparecer em uma questão ou em alguma alternativa de questão. Vocês têm que saber que nessas zonas de contato entre planaltos e depressões vai aparecer um relevo escarpado chamado cuesta. E Jurandir Rossi enfatiza isso, tá? Então vocês têm que saber, é uma informação importante. Esses relevos, eles são relevos altos e de topo plano. Por que topo plano? Porque eles são planaltos, são planos altos, são áreas planas que estão em alta altitude. Então, por isso que são relevos altos e planos. E alguns podem ser convexos. O que é um relevo convexo? Tá? Convexo é diferente de côncavo. Côncavo é esse relevo aqui formando uma concova, né? Um buraco. O convexo é o contrário, tá? É esse daqui, ó. É o contrário do côncavo. Então, isso que são os relevos convexos, que alguns vão formar os planaltos. A diferença é que a lateral deles vai ser mais erodida, vai ser mais circular. Por isso que são relevos convexos. São alguns termos que vocês têm que prestar atenção e decorar, tá? Não é que a informação dele vai ser cobrada de vocês de alguma imagem, nada disso, mas o termo em si. Os termos que podem cair: rochas ígneas, intrusivas, rochas metamórficas, cenozoico, quaternário, terciário, cuesta, planaltos de topo plano, topo convexo. Então, esses são termos que podem cair, podem ser cobrados de vocês em uma questão de geografia do Brasil nas FESECs, tá? O segundo grupo, dado por Jurandir Rossi, são esses planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma, tá? É um nome bem extenso, mas eu destaquei para vocês aqui a parte principal deles, que eles estão localizados em intrusões, eles estão dentro de coberturas residuais de plataforma, ou seja, é uma unidade de planalto que ela é resultado de uma erosão de uma área de cinturão orogênico ou uma área cratônica muito erodida que fez gerar, a partir dessas erosões, relevos residuais de planaltos. Por isso que são planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma, tá? São áreas cratônicas, áreas cristalinas muito erodidas, que fez gerar uma erosão dos planaltos, das feições, reduzindo sua altimetria, porém restou resquícios das áreas de planaltos. E esses resquícios são esses planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma. É um nome bem extenso, é uma informação bem condensada, mas é isso, tá? Vocês têm que decorar, não tem outra escolha, é decorar mesmo. Esses planaltos, eles são coberturas sedimentares residuais de diversos ciclos erosivos, como eu falei para vocês. Você tinha uma área cratônica, uma área de cinturão orogênico, e essa área foi muito erodida com o decorrer do tempo, gerando relevos muito erodidos, relevos próximos aos relevos planaltos, de planícies. Porém, por ser uma rocha cratônica, uma rocha cristalina muito resistente à erosão, algumas feições se tornaram feições residuais desses planaltos, resultando na formação desses planaltos nessas áreas de cinturões orogênicos muito erodidas. São
compostas principalmente por rochas graníticas, de derrames vulcânicos antigos e dobramentos do pré-cambriano. Pré-cambriano, vocês vão ver muito esse termo, tá? Então é necessário vocês destacarem e memorizarem ele também. Pré-cambriano vai referir a todos os territórios brasileiros cuja composição litológica deles, a forma do relevo, é muito antiga, muito antiga. Sempre que vocês pensarem muito velho, é pré-cambriano, tá? Então já tem essa relação. Essas rochas graníticas estão relacionadas a essas áreas cristalinas que estão localizadas principalmente aqui no sul do Brasil. Esses derrames vulcânicos vão estar relacionados a um derrame de basalto principalmente. E esses derrames basálticos que se fizeram principalmente aqui no sul do Brasil e no sudeste brasileiro vão resultar em feições de relevo muito férteis, tá? Cujos solos são muito férteis e propiciaram uma agricultura de sucesso. Tanto que nós temos a agricultura da cana-de-açúcar e do café aqui no sudeste brasileiro e no litoral do Brasil, de uma economia muito fértil, tá? De um sucesso econômico muito grande. Justamente por causa dessa característica de derrames vulcânicos que ocorreram nesses planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma. Temos também esse terceiro grupo, que são planaltos em núcleos cristalinos arqueados. Esses núcleos cristalinos também são áreas cratônicas que foram arqueadas. Esse arqueamento é tipo uma formação de uma abóbora, tá? Foram arqueados, tomaram a forma de um arco. Esses arqueamentos eles foram resultados de processos de soerguimento, de epirogênese e também de tectonismo intenso, mas de um território brasileiro muito antigo, tá? Muito antigo mesmo, que fizeram os arqueamentos dessas áreas cristalinas aqui no sul, aqui no território brasileiro. São áreas de dobramentos antigos, áreas cristalinas, que foram soerguidas em formas de abóboda. Por isso, essas formas de arqueamento, forma de um arco, com parte do cinturão orogênico atlântico. Então, essa daqui é uma informação que Jurandir Rossi dá, que é muito importante. Esse terceiro grupo aqui dos planaltos, ele vai se fazer presente principalmente nesse litoral brasileiro aqui, ó, tá? Principalmente aqui nesse litoral brasileiro. Se cair alguma questão abordando esses planaltos aqui, esse grupo, planaltos de núcleos cristalinos arqueados, ele vai estar presente principalmente nesse cinturão orogênico do Atlântico, aqui da parte leste do Brasil, da parte sudeste, da parte sul e uma parte aqui do nordeste brasileiro. Então, já sabe disso aqui, é uma informação importante. São planaltos da Borborema, é um exemplo, e o planalto sul-rio-grandense no sudeste do Rio Grande do Sul, aqui nessa parte aqui do número 11, tá? Que são os planaltos e núcleos cristalinos arqueados. É uma localização específica que Jurandir Rossi dá, e por isso é uma informação também importante, que o autor pode cobrar. E tem o quarto grupo, que são planaltos em cinturões orogênicos. São feições de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Essa unidade aqui desses planaltos, eu quero destacar ela com vocês, tá? Essa feição, ela está localizada bem aqui no número 7. Ela é muito importante. Tenho isso em mente. Por que eu falo isso? Porque Jurandir Rossi destaca com especial atenção essa unidade desse planalto. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Por que ela é muito importante? Porque a maioria do seu território, quase todo ele, vai fazer representar um domínio de natureza muito especial, que é o domínio Mar de Morros, que está localizado aqui na parte leste e sudeste do Brasil. Vocês podem ver que a localização, a extensão territorial, é muito semelhante ao domínio morfoclimático do Mar de Morros, de Abissaber. Então, Jurandir Rossi dá esse destaque justamente para essa semelhança. E também porque essa parte aqui do Brasil é a parte economicamente mais rica, politicamente mais forte, né? Industrialmente mais desenvolvida e populacionalmente mais cheia, mais populosa do Brasil. Por isso, essa unidade planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste é muito importante nesse grupo de planaltos em cinturões orogênicos. E eu trouxe esse destaque aqui para vocês. Eles vão ser formados por rochas metamórficas, que são rochas secundárias, e rochas ígneas intrusivas. Rochas ígneas intrusivas são rochas que são formadas dentro do pacote rochoso, tá? Então, sabe dessa informação. E formam relevos residuais sustentados por litologias diversas. Como assim, professor? Esses relevos residuais nada mais são do que relevos serranos e relevos escarpados. Tanto que nessa parte aqui do sudeste do Brasil nós temos um relevo muito altimetricamente muito elevado, só que você tem áreas muito também deprimidas, relevos muito escarpados, muito residuais, formando relevos de serras e relevos de cuestas também.
Então, isso daqui é a formação desses relevos residuais sustentados por litologias diversas, sejam sedimentos, sejam litologias cristalinas, sejam litologias de depressões. Não importa qual, sempre vai ter esses relevos diversos aqui nessa feição de relevo principalmente, que são planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E assim a gente vai terminar a nossa aula por aqui, tá? Antes das questões, vocês têm alguma pergunta? Professor, tem como explicar mais uma vez sobre a questão das rochas intrusivas que eu não entendi direito? Tá. Eu sabia que vocês iam ter essas perguntas aqui. Só um instante, só beber uma água aqui. Olha, essa aula aqui, ela foi bem corrida, como vocês podem perceber, porque eu já dei essa aula sobre esses outros termos em uma outra aula no curso. Então, como eu corri nesses termos, eu sabia que vocês iam ter essas dúvidas. Mas é o seguinte, rochas intrusivas, né? É intrusivas? Isso, igual você estava falando sobre a questão de etrusiva e intrusiva, essa parte eu não peguei direito. Tá. As rochas intrusivas, primeiro, existem três tipos de rochas, tá? Rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Rochas ígneas são rochas primárias. Por que rochas primárias? Porque elas foram formadas primeiro. Rochas metamórficas, elas são rochas secundárias. Por quê? Porque elas são geradas a partir de outras rochas. Você não vai ter uma formação direta de rochas metamórficas. Rochas metamórficas, elas podem ser geradas por rochas ígneas, rochas sedimentares e por outras rochas metamórficas. Rochas sedimentares, elas são rochas secundárias puras, porque elas sempre vão ser geradas por outras rochas. Porém, a sua formação vai ser diferente da metamórfica, porque a rocha sedimentar ela vai ser gerada principalmente por erosão, enquanto que a metamórfica ela vai ser gerada por pressão e temperatura, a sedimentar vai ser principalmente erosão, tá? A rocha ígnea, como uma rocha primária, ela vai ser formada principalmente no interior da Terra. Ela vai estar diretamente relacionada ao magma do interior da Terra. Por isso que ela é uma rocha primária, tá? O magma do interior da Terra ela vai ter a propriedade e os elementos químicos primordiais. Qualquer elemento químico que você pensar pode estar relacionado aos magmas do interior da Terra. Por isso, a solidificação desse magma vai gerar uma rocha primária. Essa rocha primária vai ser essa rocha ígnea. Aí da rocha ígnea, ou rocha. Rocha ígnea, ou rocha. Tem outro termo aqui que eu não vou lembrar agora. Mas não importa muito outro termo. O que mais cai mesmo é a rocha ígnea. Essa rocha ígnea ela vai ser dividida em dois grupos, em duas classes. Você tem a rocha ígnea intrusiva e a rocha ígnea efusiva. Sendo que a rocha ígnea intrusiva ela também pode ser chamada de plutônica. Então você vai ter uma rocha ígnea intrusiva ou plutônica e você vai ter uma rocha ígnea também chamada de rocha efusiva ou vulcânica. Então são termos assim que você tem que decorar. Volto a repetir. Tem dois tipos de rocha ígnea. Rocha ígnea intrusiva ou plutônica e rocha ígnea efusiva ou vulcânica. Aí tem a diferença entre elas. A efusiva ou vulcânica sempre vai estar relacionada à sua formação na parte superficial da Terra, tá? Tipo assim, parte superficial que a gente está vendo aqui no solo, na Terra, em cima da Terra. Isso é a parte superficial. O que você pode ver é a parte superficial da crosta terrestre. Elas vão ser formadas na superfície da Terra, por isso que é efusiva ou vulcânica. O prefixo do E no efusiva sempre vai estar relacionado a esse de fora, esse que está de fora, então está fora do interior da Terra, está na parte superficial da Terra. Você também pode relacionar com vulcão. Pense num vulcão. Um vulcão ele vai expelir o magma dele para fora. Tem aquelas imagens do magma se solidificando na superfície da Terra? Aquilo lá é uma rocha ígnea efusiva ou vulcânica, tá? Aquilo que você vê do magma lá se solidificando e ficando preto, é uma rocha ígnea efusiva ou vulcânica. O contrário dela é a rocha ígnea intrusiva ou plutônica. Se a rocha vulcânica ela vai estar se solidificando na parte superficial da Terra, a rocha ígnea ou plutônica ela vai estar se solidificando no interior da Terra. A gente não vai ver, tipo no dentro do vulcão ou na parte do manto da Terra. Então, por isso que como ela está no interior da Terra, ela vai ser chamada de intrusiva. O in é estar dentro, tá? Então, esse prefixo do in no intrusiva está relacionado a dentro.
Então, por isso que é intrusiva ou plutônica. Então, são termos que dão a literatura da Jurandir Rossi mostra, ele dá uma seção do capítulo dele falando sobre esses termos, e você tem que saber essa diferença. Rocha ígnea intrusiva ou plutônica, rocha ígnea efusiva ou vulcânica. Deu para entender? Sim, agora eu consegui entender bem melhor. Obrigada. Tá? Esse conteúdo tá numa outra aula do curso, eu só atropelei um pouco ele, né? Falei mais rápido e também por causa do tempo. Mas eu sabia que vocês iam ter essa dúvida. Alguma dúvida em relação às feições, alguma coisa? É um assunto muito de decoração, muito de memorização mesmo. Então eu sei que é meio complicado. Tá aqui. Tá. Só essa parte. Tá. Olha, então essa aqui é a primeira questão, né? O que ela está falando para a gente? É da VUNESP, eu tenho que saber que é da banca lá que vai fazer nossa prova. Então, ela é do ano passado, ela é uma questão bem recente. E quando eu vi ela, me deparei com ela, né, eu pensei o seguinte: primeiro, essa questão vai pegar muita gente, principalmente por parte de localização. E ela diz assim: observe a seguir o perfil topográfico leste-oeste das regiões centro-oeste e sudeste. Então já tem que ter essa localização da parte leste-oeste das regiões centro-oeste e sudeste. Quem vê só essa parte aqui não sabe, né? Pensa que é só de uma única área pequena. Só que é uma área muito extensa, saindo aqui do Pantanal Mato Grossense, por isso que é do centro-oeste, e até o sudeste do Brasil. Essa parte aqui é aquela feição que eu falei para vocês, dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E você está vendo entre elas depressões, está vendo planaltos, está vendo planície. Isso daqui é uma depressão do Pantanal Mato Grossense, que não é uma planície, tá? Tem aquela parte lá de planície do Pantanal, só que o Pantanal propriamente dito é uma depressão, é uma área deprimida. E aqui tem a planície do Rio Paraná. E entre a planície do Rio Paraná você tem relevos escarpados em cuestiformes, que são os planaltos e chapados da bacia do Paraná. Essa forma aqui, ó, é a forma de cuestas que eu falei para vocês. Isso daqui é a forma de cuestas, que é uma parte que vai meio saliência, uma saliência aqui lá na parte lateral dela. Isso aqui é um relevo de cuestas. E vocês têm os planaltos e serras residuais aqui do Atlântico Leste e Sudeste. Esse daqui é uma imagem que está considerando a localização geográfica do município de Santo André, né, em São Paulo, por isso que está aqui nessa região aqui da parte sudeste do Brasil, então já descarta tudo isso. É correto afirmar que se encontra localizado na unidade geomorfológica denominada de depressão, planície, planalto, terrenos sedimentares e planaltos e chapados da bacia do Rio Paraná. Então, nisso daqui a gente já tem que saber o seguinte: a resposta correta é planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Mas o que a gente tem que saber na análise desse perfil topográfico aqui, dessa imagem? Saber aquela divisão que eu falei para vocês: depressão, planalto, planície. Sabendo que a depressão está altimetricamente inferior aos planaltos e superior às planícies, e sempre entre um planalto e uma planície você vai ter uma depressão. Então, nessa parte aqui, tu tem a planalto de Serra do Atlântico Leste e Sudeste, tem a depressão periférica do Rio Paraná, por isso que aqui tem o Rio Paraná, e a periferia dele tem a depressão, por isso que a depressão periférica está na periferia do Rio Paraná, e vai ter esses planaltos e chapados da bacia do Paraná. Quando ele falou em Santo André, já tem que fazer aquela localização. Por isso que eu falei para vocês, não se preocupem com o nome das unidades, das feições. Se preocupem com a numeração delas e a localização. Se está no norte, no centro-oeste, no nordeste, no sul ou no sudeste do Brasil. Quando ele falou Santo André e principalmente o estado de São Paulo, então já tem que localizar o sudeste do Brasil. Quando ele falou isso, você vai pegar todas essas unidades aqui e a única, ou praticamente duas que tem relação com a parte do sudeste, é a depressão periférica daqui do Rio Paraná e os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. A resposta correta é que Santo André está localizado aqui nesse planalto e serra do Atlântico Leste e Sudeste, tá? Aí já vai ter que saber a localização da cidade. Mas tirando isso, porque essa parte de localização da cidade não vai cair no SFESEX. Por que não vai cair? Porque o SFESEX é uma prova de âmbito nacional. Então ele só vai botar a unidade
e vai botar a localização dela. E aí você vai ter que reconhecer a localização e marcar qual é a unidade que é. Ele não vai dar uma cidade. Aqui ele deu uma cidade porque é uma prova específica da Prefeitura de Santo André. Por isso ele deu a localização. Mas na SFSEX, o que pode cair? Ele dá esse mesmo perfil topográfico ou outro perfil, porque no livro tem 4 perfis diferentes lá. Ele pode usar qualquer um dos 4. Tá? Na aula lá do curso tá os 4 lá, você pode verificar, tá lá uma parte grandona que eu botei na apostila, se quiser imprimir, dá para ver bacana lá. Então, desse perfil, o que você tem que saber é a unidade e a localização dela. É isso que é importante. E lembre, tenha muita atenção a essa feição aqui, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Tem que decorar, memoriza, fala todo dia para ti mesmo essa feição, que como caiu nessa prova, eu tenho quase 90% de certeza que pode cair uma questão na SFSEX abordando ela como resposta correta, tá? É muito importante ela. Essa outra questão aqui, eu vou primeiro ler a questão. Observe a figura a seguir e responda qual é a maior unidade geomorfológica de planalto do estado do Mato Grosso, que está no centro-oeste do Brasil, no sentido leste e oeste, conforme a classificação de Jurandir Rossi, tá? Essa imagem aqui que ele deu para você do livro. Como eu falei para vocês, ela é de difícil interpretação e análise, principalmente por essa numeração aqui, que é muito número. Quem olha essa primeira vista vai pensar em desistir dessa questão e passar para a próxima. Quem nunca viu o conteúdo, né? E essa daqui é uma questão que caiu nessa prova aqui do ano passado também, ela é bem recente. Não é da VUNESP, mas abordou o mesmo conteúdo. E a VUNESP pode ter essa mesma abordagem, tá? Aí ele está perguntando qual é a maior unidade dessa área bem aqui, tá? Então, quando ele falou Mato Grosso, então já tem que... Vou só botar aqui uma outra cor. Tá esse vermelho. Quando ele falou Mato Grosso, já tem que abordar a região centro-oeste. Então, vai abordar todas essas feições aqui do centro-oeste. Já descarta todo o resto, tá? Aí, você já vai saber localizar as feições. Qual é o segundo passo? A nomenclatura, a numeração dos grupos. Tem que lembrar aquela numeração, tem que memorizar. 1 a 11 é tudo planalto. 12 a 22 é tudo depressão. E a partir de 23, que é 23 a 28, é tudo planície, tá? Tem que decorar, tem que decorar. Se cair esse número principalmente, isso vai te salvar. Não importa o nome das feições, sabendo a numeração delas, vai te salvar a vida. 1 a 11 é planalto. 12 a 22, depressão. 23 em diante é tudo planície. Então, já decorou, já localizou, já sabe o que é o que nessas numerações aqui, só vai pegar a mais extensa, porque está pedindo aqui a maior unidade. E como você pode ver logo de cara, a maior unidade é essa de número 4. E a de número 4 é planalto, porque entre 1 a 11 é tudo planalto. Então, a resposta correta é planalto e chapada dos Parecis. Por mais que você não saiba o nome dela, sabendo o que é isso daqui, já mataria a questão. Por que não pode ser planalto residual sul-amazônico? Porque, como eu falei para vocês na aula, os planaltos residuais sul-amazônicos eles estão inseridos dentro da depressão sul-amazônica. Essas são essas numerações aqui de 6, tá? Então, eles estão inseridos dentro da depressão e são pequenas unidades. Planaltos residuais sul-amazônicos e planaltos residuais norte-amazônicos. E como ele está pedindo a maior unidade, não pode ser eles. Por que não é Planalto e Chapada da Bacia do Paraná? Porque a gente não está no Sudeste. Paraná, que é essa numeração de número 3. A gente não está no Sudeste, no Sul do Brasil. A gente está no Centro-Oeste. Por que não pode ser Planalto da Amazônia Oriental? Que seria isso daqui, ó, como eu falei para vocês. Isso daqui, o Jurandir Rossi, que é o número 1, Jurandir Rossi considera como planalto, mas não é planalto, é um tabuleiro. Ele coloca isso no texto, ele não coloca nessa imagem aqui, mas ele coloca no texto, é um tabuleiro, ele reconhece como tabuleiro, mas ele vai colocar na classificação como planalto. Por que não é esse planalto da Amazônia Oriental? Porque está no norte do Brasil, não está na região centro-oeste, tá? Então, essa é a sacada dessa questão que eu achei muito boa e pode ter essa abordagem na prova em alguma questão na prova da SFSEX, tá? E essa terceira questão aqui, que é do ano de 2022 da VUNESP. A região que apresenta trechos mais elevados, sustentados por rocha do tipo quartzito, as cristas serranas desse cinturão estão mais preservadas ao ataque erosivo, como ocorre com a Serra do Espinhaço.
Outras serras de grande significado no relevo dessa região são as serras do Mar e da Mantiqueira, que se constituem por escarpas altas e abruptas, região escarpada, região serrana. Nesse trecho, o autor apresenta características do meio físico que remetem aí ele vai dar aqui as opções e tem que saber qual é a feição. Vale do São Francisco, cinturão orogênico do Paraguai, cinturão orogênico do Brasília, depressão sertaneja e cinturão orogênico do Atlântico. A resposta correta é a E, tá? Cinturão orogênico do Atlântico. Por que cinturão orogênico do Atlântico? Se você lembrar na nossa aula da parte dos planaltos, quando eu destaquei para vocês a parte litorânea do Brasil, toda a parte atlântica litorânea do Brasil, que ia desde o Nordeste brasileiro até o sul do Brasil, tudo aquilo constitui uma área cristalina e, portanto, relacionada a uma área cratônica, a uma área de planaltos, a uma área de cinturões orogênicos. Todos esses termos diferentes vão remeter à mesma característica, que é uma área de alta resistência erosiva. E, com o tempo, a erosão intensa que ocorreu no Brasil gerou relevos escarpados, relevos serranos, relevos abruptos, e tanto que ele fala aqui, relevos escarpados altos, relevos serranos, de ataque erosivo, de rochas quartzitas, de cinturão orogênico de áreas serranas do Brasil. Então, todas as características que ele nos deu no texto vão remeter a toda essa área do litoral brasileiro, que vai fazer parte dos planaltos que estão em cinturões orogênicos do Atlântico, que é um dos 6 grupos de planaltos que Jurandir Rossi dá no livro D. Então, por mais que ele não abordou diretamente esses 6 grupos de planaltos que está no livro, ele botou uma feição desses grupos e tem que saber essa feição a partir da interpretação que dá. Por isso é muito importante decorar as informações. Eu sinto muito, tá? Não tem uma dica, não tem um macete. Tem que decorar, tem que memorizar, mesmo que por osmose. E a quarta questão, a última, que essa daqui, no meu ponto de vista, é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, de um grau de dificuldade muito elevado. Ela é do ano passado, dessa banca aqui da Fundatec. E foi para esse instituto, né, de Santa Catarina. De acordo com Jurandir Rossi, sobre as características dos 3 tipos de unidade, planície, depressão e planalto, do relevo brasileiro. Analisa as assertivas abaixo, assinale qual alternativa está correta. Das 3 alternativas, ele dá essas assertivas. A primeira, planaltos em bacias sedimentares não são rodeados por depressões do tipo periférico ou do tipo marginal. Planaltos em bacias sedimentares não são rodeados por depressão. Isso aqui é uma informação meio contraditória, né? A gente sabe que planaltos eles são rodeados por depressões seguidas em bacias sedimentares, mas a gente já vai ver se está errado ou certo. Na proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro elaborada por Rossi, o Brasil possui seguintes planícies: planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície e Pantanal Mato-Grossense, planície da Lagoa dos Patos e Miri e planície e tabuleiros litorâneos. E a terceira, a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná apresenta modelados diversos em função da influência tectônica, da variação litológica e dos graus de atuação dos processos erosivos dos mais variados ambientes climáticos. O texto é muito grande. Por isso, esse texto grande dá um grau de dificuldade muito grande a essa questão. A resposta certa dela é a alternativa B. Todas as assertivas estão incorretas. Professor, como assim? Nenhuma está incorreta? Não é possível. Né? De uma questão tem que ter alguma que esteja certa. Não é possível que esteja tudo errado. A gente vai verificar agora por que está errado. Quando ele diz planaltos em bacias sedimentares não são rodeados, está errado, tá? São rodeados. Planícies, depressões, planaltos. Planícies, depressões, planaltos, tá? É essa informação que você tem que saber. Quando ele fala aqui dessas unidades, que são todas planícies, aqui teria que decorar o nome de cada uma das feições que a gente viu naquela legenda das 28 feições. Ele dá o nome, ele não dá a numeração delas. Aí aqui já mataria muita gente. Porém, o erro dela é isso daqui, planícies e planaltos litorâneos, tabuleiros litorâneos, tá? Esse daqui está o principal erro dela. Aqui, considerando esses tabuleiros. Como eu falei para vocês, os tabuleiros da Amazônia Oriental, Jurandir Rossi classifica como planaltos, tá? Planaltos, ele não considera como planície. A parte lá do número 1, que é o planalto da Amazônia Oriental, que são tabuleiros regionais amazônicos, ele considera como planaltos, não planícies.
Isso daqui está no texto dele, não está no mapa. Por isso que é uma informação importante que tem que saber. Está no texto, não está no mapa. A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná apresenta modelados diversos em função da influência tectônica, da variação litológica, grau de atuação, da erosão total, ambientes paleoclimáticos. Paleoclimáticos são climas antigos, tá? Climas do passado. Essa parte aqui que está errada. Processos erosivos de mais variados ambientes paleoclimáticos. Houve, como na aula que a gente viu, a variação de climas secos e climas úmidos. Por mais que a ação erosiva ela foi constante no território brasileiro, foi a influência alternante dos climas secos e climas úmidos que resultaram no desgaste das feições lá da parte leste, oriental da parte atlântica do litoral brasileiro. O erro dessa alternativa está em dizer em variados ambientes paleoclimáticos, quando na verdade é clima seco e clima úmido, tá? Não são diversos, é clima seco e clima úmido. E não é em função da influência tectônica também. Essa parte daqui, por que não é em função? Porque, como eu falei para vocês no início da aula, teve um soerguimento da plataforma sul-americana. Esse soerguimento gerou a formação da cadeia andina. E a cadeia andina ela está localizada na parte ocidental do território brasileiro, tá? A oeste do território brasileiro. E aqui a gente está considerando a borda leste. E como na borda leste a gente está mais para o centro da placa sul-amazônica, a gente está numa área mais tecnicamente estável, que não tem as atuações do tectonismo modificando as feições de relevo. E quando ele diz diversas funções da influência tectônica, também está errado por causa disso. A gente não tem mais a influência do tectonismo nessa área atlântica do Brasil, porque a área atlântica do Brasil está inserida dentro da plataforma sul-americana. E dentro da plataforma sul-americana é uma área tectonicamente estável. E esse daqui é o erro dessa terceira alternativa. Só que tem que analisar alternativa por alternativa e ela é bem difícil, tá? Realmente os erros dela são bem detalhados. Não é fácil mesmo, não é fácil não essa questão aqui, ela tem um grau de dificuldade elevadíssimo. E assim a gente termina realmente essa aula aqui.